Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 25 de abril, estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança, esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, Os Ministros da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, como ministro da Nova Aliança, a gente precisa compreender aquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós. Senhor Jesus, exercitar bastante o Espírito para a gente poder cumprir a vontade dEle. Ele está contando conosco, Ele nos escolheu, Ele insiste em nos usar. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, Ele vai nos concedendo um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra profética, Sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento, mais clareza a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 5 e do 24 ao 27. Ó Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ó Senhor Jesus. Capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Ó Senhor Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, do versículo 49 ao 51. Ó Senhor Jesus. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 13, versículo 7.
Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, as experiências de Pedro. Ó Senhor Jesus, hoje iremos considerar algumas experiências de Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, que após a sua morte se tornou apóstolo e ministro da nova aliança. Pedro era uma pessoa de caráter forte, impulsivo, precipitado e rápido. Certa ocasião, uns cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro se seu mestre pagava esse imposto. Pedro, em lugar de consultar o Senhor, respondeu prontamente dizendo que sim. No entanto, Jesus, por ser o Filho de Deus, não precisava pagar aquilo. Mas para que não ficasse um mau testemunho, o Senhor pediu a Pedro que fosse pescar e que da boca do peixe tirasse uma moeda para pagar o imposto. Aquela atividade tinha como objetivo fazer com que Pedro refletisse sobre seu modo impulsivo de agir. Ó Senhor Jesus! Noutra ocasião, o Senhor levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde manifestou um pouco da glória do reino. Quando, porém, Pedro viu Jesus sendo transfigurado na frente deles, tendo ao lado Moisés e Elias, entusiasmado sugeriu que fizessem 3 tendas, uma para o Senhor e as outras 2 para Moisés e Elias. No entanto, enquanto ainda falava, veio uma voz do céu que o interrompeu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Com tanta precipitação, como Pedro serviria ao Senhor? Seria complicado, mas o Senhor utilizava aquelas situações para aperfeiçoá-lo. Ó Senhor Jesus! Durante o tempo em que esteve com os discípulos, Jesus esclareceu a todos que ir a Jerusalém e lá ser morto fazia parte da missão que ele havia recebido. Diante disso, a certa altura, Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa atitude de Pedro representa muito bem a de muitos cristãos, que em teoria são muito corajosos e ousados, mas na hora de serem provados na prática, apresentam dificuldades ou até mesmo fogem. Foi exatamente assim que aconteceu com Pedro, quando negou o Senhor por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Ó Senhor Jesus! Pedro nos representa muito bem, rápido ao falar e agir, sem contudo consultar o Espírito. Porém, assim como Pedro precisou ser trabalhado pelo Senhor nisso, nós também precisamos. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro estava com ele no jardim do Getsêmani. Quando os guardas chegaram para prender Jesus, Pedro puxou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Imediatamente, Jesus o repreendeu, dizendo: deixai, basta, e curou a orelha do servo. Ó Senhor Jesus! O auge da experiência de Pedro como discípulo do Senhor se deu quando ele o negou, cumprindo assim o que Jesus havia predito a seu respeito. Após ter negado o Senhor diante de uma criada, o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu para chorar amargamente. Àquela altura, Pedro já não tinha mais esperança de ser útil ao Senhor como ministro da nova aliança. Seus erros lhe diziam que ele não estava apto para essa comissão. Semelhantemente, muitos filhos de Deus pensam como Pedro e se sentem desqualificados para servi-lo. Todavia, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi novamente chamado pelo Senhor. Este mandou chamar os seus discípulos e a Pedro. Quando achava que Deus o havia abandonado por causa de seus erros, mesmo após ter convivido por mais de 3 anos com ele, Pedro foi surpreendido com um novo chamamento vindo da parte do Senhor. Ó Senhor Jesus! Finalmente, depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu outra vez a Pedro e ali praticamente ressuscitou-o e infundiu novamente nele o ânimo de servir a Deus. Quando olhamos para Pedro no livro de Atos, vemos outra pessoa, alguém completamente mudado. Nitidamente o Senhor trabalhou em sua pessoa e pôde então contar com ele na liderança do ministério da nova aliança.
sua atuação descrita no livro de Atos denota maturidade espiritual, discernimento e alinhamento com a vontade de Deus. Quando o proibiram de falar sobre o nome de Jesus, Pedro falou mais ainda sobre esse nome. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor que Pedro foi transformado. Pedro ele foi transformado através das muitas experiências, muito falar do Senhor, muito trabalhar de Deus. Ó Senhor Jesus, foi sendo trabalhado pelo Senhor, foi adquirindo maturidade, Senhor Jesus, discernimento, foi aprendendo a estar alinhado com a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje também nós precisamos aprender a exercitar o Espírito. É pelo Espírito que a gente vai ficar alinhado com a vontade de Deus, não é por conhecimento, não é por doutrina, por falar humano, mas é de fato a gente aprender a ir diante dEle. Ó Senhor Jesus, no alimento diário anterior, o irmão Ezramar contou a experiência dele, Senhor Jesus, mostrando ali vários aspectos ali, de como ele aprendeu com seu pai, que não devia ficar pensando demais naquilo que outros falavam a respeito dele, a respeito do serviço, mas sempre ser simples, e perceber que o Senhor é que chamou, Senhor Jesus, e ele até encoraja, olha, se você não tem certeza que Deus chamou para servir, para o que você está fazendo, vai diante do Senhor, e fala, Senhor, me chama, porque eu não quero servir baseado na palavra de um homem, na minha própria vontade, mas eu quero servir baseado no teu chamamento, na tua palavra. E assim deve ser o nosso viver, baseado no chamamento do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente vê que muitos estudiosos da Bíblia até mesmo desconsideram a experiência de Pedro, Senhor Jesus. A gente vê aqui, antes a gente via aqui, 2 Coríntios, a gente via várias situações aqui na Bíblia que a gente via isso como algo muito longe de nós. O Senhor chamou ali Pedro, André, chamou Tiago, João, eles abandonaram a rede, abandonaram o barco, os pais, abandonaram seus negócios e seguiram o Senhor. Ah, eu não sou assim. Mas aí depois ele vai mostrando quantos erros Pedro cometeu. E mostrou, Pedro está representando a gente muito bem, a gente também é assim. A gente faz as coisas por conhecimento, por doutrina e não consulta o Senhor. Senhor Jesus, já compartilhei aqui, quando eu li lá em João, Senhor Jesus, que fala ali, que muitos vão diante da Escritura, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito do Senhor, mas porém não querem ir até o Senhor para ter vida. Esse versículo com revelação, ele me impactou. Ó Senhor Jesus, é verdade, a gente lê a palavra, vê que ali tem a vontade de Deus, tem o caráter de Deus, tem tudo aquilo que Deus deseja, mas nos falta ir diante do Senhor. Pedro sabia de tudo, por isso ele ia lá e respondia, ia fazendo todas as coisas. Ó Senhor Jesus, apesar de ser iletrado, um homem inculto, como a gente viu aqui na própria leitura da palavra, no dia de hoje, Senhor Jesus, conhecia a palavra, porque era um judeu, foi instruído ali no Antigo Testamento, conhecia tudo. Ó Senhor Jesus, podia não ser letrado, saber escrever bem, saber dissertar bem, falar bem, ó Senhor Jesus, mas era alguém que conhecia, Senhor Jesus. Então vai mostrando através da experiência do Senhor que muitas vezes nós somos assim, ao invés de a gente ir diante da palavra com mais profundidade, a gente vai só ouvindo, como se a gente fosse letrado, como a gente não tivesse capacidade de ir ali diante do Senhor, e a gente vai ouvindo e repetindo, e fazendo, falando, sendo apressado em julgar. Quantas vezes a gente julga as pessoas, Senhor Jesus? É como o irmão Pedro está sempre citando, se você nunca teve dor de dente, você olha para o outro com dor de dente e fala, isso é só uma dorzinha, não tem nada a ver. Ó Senhor Jesus, não é uma dor profunda que pode dar até febre, Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque acaba, a dor de dente acaba lidando com inervações, na face, que são muito próximas de certas inervações no cérebro. Então, por isso que é bastante incapacitante, Ó Senhor Jesus, mas como eu já falei, eu nunca tive dor de dente, mas já cuidei de pessoas com dor de dente, e da febre é terrível. Ó Senhor Jesus, mas o que acontece, se você não se coloca no lugar do outro, você acha, não, isso é só uma dorzinha, está fazendo o corpo mole, ó Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor que Ele vai te curar, vamos embora. Senhor Jesus, e muitas vezes não é assim, a gente age assim porque a gente é como Pedro, acha que vai fazer todas as coisas de maneira impulsiva, acha que Deus vai chegar e fazer as coisas assim de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, não, é só orar e que Deus vai curar e tal, não, tem a vontade de Deus colocado no meio, tem questão de fé, tem um monte de questões ali, também existe a questão também do trabalhar de Deus.
Ó Senhor Jesus, às vezes o Senhor colocou a pessoa ali numa situação ali de enfermidade, dor, para trabalhar nela. É o que eu vejo hoje, né, com a minha experiência própria. O Senhor está trabalhando em mim. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E está mostrando para nós, né, que Pedro sempre, em vez de consultar o Senhor, sai respondendo as coisas prontamente. Ó Senhor Jesus, isso mostra para nós também imaturidade. E nós também às vezes somos imaturos. Ah, eu conheço a palavra, mas você não tem experiência com a palavra. Por isso que é importante, né, a gente pregar o evangelho, ruminar, cuidar de pessoas, porque aí você vai botando em xeque a palavra. Não é botar em xeque a palavra para ver se está certo, se está errado. Não, mas é para ver que muitas vezes a gente tem uma compreensão da palavra de maneira errônea. Ó Senhor Jesus, né? Como eu acabei de citar, né? Ah não, Jesus pode curar todas as coisas, vai lá. Ó Senhor Jesus, aí começa a julgar o outro, né? Não, tá doente, está em pecado. Né? Esse é o ser humano julgando, né? Os próprios discípulos ali, né? Quando o Senhor encontrou ali, né, pessoas cegas de nascença, ele falou, quem pecou? Né? Foi ele ou foram seus pais? Isso falou, nem uma coisa nem outra, mas é para que nele se manifeste o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, mas na nossa cabeça foi pecado. Né? Deve estar pecando, deve estar cometendo um pecado sério. Ó Senhor Jesus. E não, é o trabalhar de Deus. Deus sabe a maneira de trabalhar em cada um de nós. Deus sabe a maneira de nos parar. Às vezes, como pelo que eu tenho sempre compartilhado, às vezes a gente tem saída para as situações. E quando a gente tiver força, a gente vai usar, né, a nossa capacidade. Ó Senhor Jesus. Né? Pedro foi perguntado, seu bem, se paga imposto? Paga. Né? Por quê? Porque eu sei onde é que está a bolsinha de dinheiro, deixa eu ir lá pegar e vou pagar. Agora, se não tivesse dinheiro, ele ia falar, peraí, deixa eu ir lá perguntar para ele como é que vai resolver essa situação aí. Mas como ele sabia que tinha dinheiro, paga, tranquilo. Ó Senhor Jesus, acabamos de receber uma oferta, está tudo certo ali. Esse é o homem usando sua força natural, quando na verdade deveria consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente tem que aprender a consultar o Senhor, consultar o Espírito, exercitar o Espírito, orar. Ó Senhor Jesus. Né? A gente aprendeu muito com o nosso irmão Dom Yulana aqui. Às vezes tinha situações ali, né? O Senhor já tinha mostrado, estava apontando aquilo ali, mas ele falava, não, eu vou orar um pouco mais, para ver se é isso mesmo. Né? E eu orava, ia diante do Senhor, para o Senhor confirmar. A gente precisa sentir paz. Ó Senhor Jesus, hoje eu também tenho aprendido, né? Certas coisas, às vezes vem alguma coisa assim, vamos fazer tal coisa, se fizer tal coisa, resolve. Ó Senhor Jesus, eu já começo logo a invocar o nome do Senhor. Se eu não sentir paz, eu não faço. Então eu peço a pessoa para aguardar, olha, eu vou aguardar mais um pouco, né, Senhor, eu vou orar ao Senhor. Né, porque a paz tem que ser o hábito do nosso coração. Né, e às vezes há situações também que as pessoas vão olhando, não faz isso não, não faz isso não. Pode acontecer tal coisa. Aí eu vou ali diante do Senhor, o Senhor me deu paz. Eu vou lá e faço. Por quê? Porque a paz de Cristo é o hábito do coração. É a paz de Cristo que julga todas as coisas, e não a gente. A gente não pode sair disparado fazendo as coisas de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Né? Então, o próprio Senhor ele mostrou para Pedro. Né? Pedro saiu lá correndo e falou, olha Pedro, quem é que paga imposto? Né? São os reis, são os filhos ou é o povo? É o povo. Então, se eu sou filho de Deus, eu não preciso pagar imposto. Né? Mas já que você falou, fala o seguinte, pega o anzol, né? O Senhor não falou para ele pegar a isca, né? Falou para pegar o anzol, joga lá no mar lá, e o primeiro peixe que você pescar vai ter uma estátua na boca, né? Que era o suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus, já que ele tinha se comprometido, tinha comprometido o Senhor. Ó Senhor Jesus, então vai ter que pagar, mas como é que você pesca um peixe sem isca? Imagina quanto tempo que Pedro não ficou ali, né? E os caras estão me esperando, daqui a pouco vão me levar preso, né? Porque eu estou sonegando imposto. Ó Senhor Jesus, mas isso ele foi aprendendo, né? Por que eu fui falar? Para que eu fui abrir minha boca? Ó Senhor Jesus. E hoje acontece, muitos filhos de Deus acabam comprometendo o Senhor por causa disso. Abrem a boca na hora errada, acabam dando mau testemunho. Foi por isso que o Senhor falou, Pedro, agora eu vou ter que trabalhar em você por causa, né, para não dar mau testemunho, para eles não pensarem que a gente é sonegador de imposto. Ó Senhor Jesus. Aí foi lá Pedro, né? Ó Senhor Jesus, depois, né, vai mostrando aqui, né, o Senhor se manifestou ali no templo e mostrou para eles a glória, e aí apareceu Moisés e Elias. Né, Moisés ali representando, né, a lei, né, e Elias representando os profetas. Então mostrando que, né, tanto a lei quanto os profetas convergiam em Jesus. Né, Jesus estava manifestando a glória do reino naquele momento, era para estar focado ali, poxa, a glória do reino traz para nós a realidade, né, dos profetas, a realidade da lei, mas não, é muito importante. Então vamos fazer uma tenda para Jesus, outra para a lei, outra para
né, outro para Moisés, né, que é a lei, e outro para Elias, que são os profetas. Então é muito importante, Jesus é importante, a lei é importante, e os profetas são importantes, então vamos colocar tudo no mesmo patamar. Então quando ele estava falando, ele pensando ainda, né, que poxa, que bom, né, estarmos aqui, né, Jesus é igual, né, tudo isso que foi acontecendo e tal. O próprio Deus, né, teve que vir, né, com uma voz do céu. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor pela voz que vem do céu. Senhor Jesus, e interrompeu e falou, olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. Então mostrando, olha, o importante é você perceber o que Jesus está manifestando aqui. Está manifestando a glória do reino dos céus, a glória do ministério da nova aliança. Só no ministério da nova aliança nós somos capazes de cumprir a lei e os profetas. Sem Cristo, nada disso aqui a gente vai chegar a lugar algum. Por isso que eu comecei compartilhando aqui. Às vezes a gente é assim, a gente é precipitado, a gente quer julgar as coisas na lei, da maneira que a gente vê. Ó Senhor Jesus, não, a gente tem que perceber que tudo é convergido em Jesus. Então, o que precisa ser resolvido? Tem que ser resolvido em Jesus. Qual é a ideia? Qual é a resolução do problema? Qual é a situação? Tem que ir diante do Senhor. A palavra por si só não vai resolver. As profecias por si só não vão resolver. A gente precisa fazer no Espírito. A gente precisa estar no Espírito, diante do Senhor, para que a palavra dele se cumpra. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né, que vem uma voz do céu, sempre nos interrompe quando a gente está no Espírito. Ó Senhor Jesus, o Espírito nos guia em todas as coisas. A gente viu, né, semanas atrás, Paulo queria pregar o evangelho em outro lugar, né, aí veio o Espírito e impediu, né, outro lugar, né, aí o Espírito foi indo ali, né, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, né, ele exercitando o Espírito ali, sendo guiado pelo Senhor, até que veio uma visão, passa a Macedônia, então compreendeu que era para ir para lá. Ó Senhor Jesus, não era para onde queria. Então o Espírito foi conduzindo, foi limitando todas as coisas, né? Essa voz do céu que nos impressiona, que nos interrompe. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber, né? O Senhor ele quer falar conosco, ele quer nos direcionar em todas as coisas, ele precisa consultar, ele precisa ir diante dele. Ó Senhor Jesus. Né? E depois mostra que o Senhor foi usando, né, tudo isso para aperfeiçoar Pedro. Né, com tanta precipitação, como é que é servir o Senhor? Então a gente tem que ver da mesma forma. E se eu, né, se eu continuar complicado desse jeito, como é que eu vou servir o Senhor? Mas o Senhor vai usando as situações para nos aperfeiçoar, vai usando a Bíblia, as histórias, as situações aqui, tudo para a gente poder ir diante dele. Ó Senhor Jesus. Né, então ele mostra que, e aí Pedro, né, o Senhor já tinha falado, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro queria impedir que isso acontecesse. Né? Chegaram os guardas, foi lá, sacou a espada, cortou a orelha. Né? Eu já vi até num livro, né, que fala disso, que a gente é assim, a gente é precipitado, vai lá e causa um problema. Aí Jesus tem que vir lá e reparar o problema, teve que ir lá e botar a orelha do outro lado, que a gente foi lá e arrancou. Né? A gente é muito precipitado, a gente causa dano. Aí o Senhor tem que vir e reparar. Por isso que a gente não pode ser precipitado, a gente precisa não julgar as coisas, mas deixar diante do Senhor. Né? E aí Pedro falou, Senhor, mesmo que outros te abandonem, né, eu não vou te abandonar jamais. Ó Senhor Jesus, quantas vezes a gente já fez isso, né? Senhor Jesus, não, agora tenho conhecimento da palavra, agora estou vivendo diante da palavra, estou pregando o evangelho, estou isso e aquilo, agora o negócio engrenou, não vou pecar mais. Ó Senhor Jesus, não vou mais fazer besteira, não vou mais viver fora do Espírito. Aí o que justamente acontece é o contrário. Né? Na hora que é para realmente praticar, a gente tem dificuldade, não consegue levar adiante, ou então até mesmo a gente foge da nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus, a gente olha ali, né, o amor do Senhor, a gente vê todas as coisas e pensa, poxa, não, agora eu vou servir o Senhor, vou agradar o Senhor, tudo vai ser feito agora direitinho e tal, não vou deixar as situações exteriores me afetarem, vou servir o Senhor com alegria. Aí na hora, ó Senhor Jesus, o galo tem que cantar, né, para a gente poder perceber, pequei contra o Senhor, neguei o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? A gente é como Pedro, a gente faz coisas sem consultar o Espírito, mas nisso o Espírito vai trabalhando em nós. Né? Senhor Jesus, nós precisamos desse trabalhar, assim como Pedro foi trabalhado, foi usado pelo Senhor, nós também. Né? Então, Pedro passou por um monte de tristeza, negou o Senhor, né? Fugiu ali, mas o Senhor manda chamar, né? Chama os discípulos e a Pedro. Ó Senhor, mostrando que o Senhor não desiste, o Senhor ele não desiste de nós. Né? Mais um ponto aí que a gente pode ver aqui, não se perde a salvação, porque o Senhor jamais nos abandona. Nós podemos nos achar incapazes, ficar tristes, fugir da presença de Deus, mas Ele está sempre pronto ali nos perdoar, aí atrás de nós, né? Como o irmão falou na mensagem, né? O Senhor é cabeça dura, né? Fica persistindo, quer nos usar, quer contar conosco. Ó Senhor, então Ele nos chama novamente
Pedro ali na sua tristeza, já morto espiritualmente ali, o Senhor vem e ressuscita, né? Ressuscita o ânimo nele de servir a Deus. Esse que precisa todo o tempo, né? Está exercitando o Espírito, para que o Senhor nos traga, né, maturidade, discernimento, alinhamento com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, mesmo que situações aconteçam contrárias à vontade de Deus, a gente vai ser como esse Pedro diferente, né? Ousado para falar aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.